Muito boa tarde, minha Paraíba. Segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Estamos ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade, procurando sempre trazer aqui as melhores entrevistas, os melhores debates sobre os temas que estão aí chamando a atenção da nossa população, como é o caso do dia de hoje, em que a gente vai discutir aqui o termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura de João Pessoa e o Ministério Público para regulamentar o uso, o funcionamento e a exploração ali da orla de João Pessoa. É um tema que toda a cidade está debatendo e a gente tem aqui a honra de ter nos nossos estúdios a promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente aqui da capital, doutora Cláudia Cabral, que está exatamente conduzindo essa discussão junto ao Ministério Público, com a Prefeitura e também com todas as partes aí envolvidas no local. Doutora Cláudia, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, ter reservado esse tempo para debater esse tema que começa aí a ganhar corpo na discussão da cidade. Seja muito bem-vindo ao Rede Verdade. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Desde já agradecendo, em nome do Ministério Público da Paraíba, a oportunidade de trazer o termo de ajustamento de conduta para junto da população. Vamos tentar esclarecer todos os pontos aqui. Para começar, eu queria saber como é um assunto que, inclusive, pode ser e deve ser explorado politicamente, para a gente entender de onde saiu essa discussão toda. Só do Ministério Público com a Prefeitura, foi da Prefeitura ou dos envolvidos ali da região, para a gente entender qual é a origem. Ela tem uma origem una ou uma origem ali coletiva de várias partes? Ela tem uma origem que iniciou dos moradores da região, pela poluição sonora causada pelos sons, pelas badernas, pela música, enfim, por tudo que ali estava acontecendo. Aí procuraram o Ministério Público. O Ministério Público sobre a poluição sonora. Em razão disso, foi instaurado um inquérito civil, comandado pelo Dr. Carlos Romero, meu colega, que hoje está na Corregedoria, e eu assumi a sequência e a gente começou a instruir esse inquérito civil e abordar vários temas além da poluição sonora. Quanto tempo isso levou? Porque tem muita gente imaginando que isso começou num debate de 3 dias e vocês vieram com esse TAC. Quanto tempo? Não, a gente está há cerca de 8 meses debatendo isso e mais intensamente 5 meses. De fevereiro para cá a gente só respira isso, esse levantamento, esses estudos, tudo foi mapeado e estudado. Bom, e aí, para além disso, os moradores procuraram esse debate. E vocês ampliaram esse debate para, em loco, descobrir o tamanho. Eu lhe pergunto, que também é algo que fica sendo chamado, olha, isso é um debate que só privilegia os moradores de lá, os ricos moradores de lá. O que o Ministério Público diz em relação a isso? De jeito nenhum. Esse debate, ele vem para proteger não só a população local, ele vem para trazer ao turista toda uma tranquilidade, segurança, lazer das nossas orlas. Ele vem para o setor imobiliário, Luiz, é bom refletir, porque nós temos dados e que estava havendo uma queda de procura, de valorização da região. Em razão daquela zoada, daquele problema lá. E ela vem também para proteger os quiosqueiros, o comerciante ambulante, para protegê-los e dar a eles uma condição de trabalho legal. Tá. Bom, vamos lá. Muita gente se pega um outro ponto só, e o ponto mais destacado é o ponto do horário de fechamento das barracas, mas ali é um termo amplo, né? Tem 51 cláusulas, 18 laudas, ele é um tempo mais amplo, trata sobre vários temas. Queria que a gente fosse ali tentar ir um por um. O primeiro deles e o mais polêmico, ou pelo menos o que mais chamou a atenção, é esse do funcionamento de até meia-noite dos quiosques e 23 horas para música ao vivo, né? Qual é a inspiração para essa decisão e o que é que ela pretende aí corrigir? Pois é, inicialmente eu gostaria de fazer um esclarecimento do que é público e privado. Nós temos ali quiosques que são públicos. São quantos, doutor? 82. 82 na orla toda. Na orla toda, certo. Cabo Branco e Tambaú, públicos. O que difere de uma normatização referente a bares e restaurantes privados, cujos proprietários pagam o aluguel, pagam os impostos e tem uma situação definida. É só em relação ao público. Certo. Como público que como começamos a fazer um levantamento, Luiz, a gente identificou que não conseguíamos achar o verdadeiro responsável pelo local. Porque eu estaria... É uma concessão pública. É uma concessão, mas estava sem nada, sem nenhum título. Isso já de muitos anos. Então, a gente localizou responsáveis que hoje moram nos Estados Unidos
e que aluga um bem público. E não poderia. E não pode, ele não pode ser alugado, cedido, emprestado, nada. Ele é uma concessão. Então, o primeiro passo que o Ministério Público verificou foi de regularizar essa permissão de uso, que é o instrumento legal que foi proposto ao município para isso. Então, teve o levantamento, tivemos dificuldade de identificar quem são os responsáveis e identificamos a situação de aluguel que vai ser tirado também. E vamos regularizar a situação através dos instrumentos públicos de permissão de uso com condicionantes. Ou seja, tem dono nos Estados Unidos, nem sabendo se está fazendo barulho aqui ou não, mas nos Estados Unidos... E alugando e recebendo, como se fosse um bar privado, uma área privada. Eu ia lhe fazer uma pergunta, mas a senhora já acabou que antecipou e respondendo, que era o seguinte, quando você fala, olha, esse debate é sobre o que é de concessão pública. Os restaurantes que lá tem, né? São tratados e devem ser tratados de outra forma. Se eles se excederem em algumas formas, não tem como entrar no TAC, porque a prefeitura não tem, poder discricionário de dizer assim, fecha ou abra. Exato. É por aí. Exato. Nesse caso, porque é privado. Eles têm o imóvel deles, ou por aluguel ou por propriedade, e ali eles exploram comercialmente falando. Certo. Inclusive, era uma queixa recorrente de donos de bares e restaurantes, dizendo que era uma concorrência até de certo ponto desigual com os quiosqueiros que nada pagavam, que nada... Entendeu? Então a gente tinha esse problema também. Mas tem reclamação desses restaurantes, mesmo que sejam tratados em outras instâncias ou outras formas legais, tem reclamação também. Quanto à poluição sonora, tem. E o Ministério Público também olha especificamente esses casos. É outro momento. Civil, é outro objeto, outra forma. A gente tem que analisar a questão de zoneamento da cidade, se é residencial, se é turístico. Tudo isso a gente tem que analisar de acordo com o Código de Postura do município e o plano diretor. Isso é importante para confrontar o discurso que se joga e dizer o seguinte, olha, o Ministério Público e a Prefeitura estão olhando só para os humildes, barzinhos e quiosques. Não é. Tem os dois temas, só que são tratados em ambientes diferenciados. Exatamente, em ambientes diferenciados. Nesse caso das 11 horas para música e meia-noite para fechamento, vocês ouviram dos barraqueiros que eles terão prejuízos financeiros? Alguém falou, a Abrazel insinuou que eles veio uma perda de 25%. Que é de bares privados, né? E a Abrazel mesmo também já tem reclamações de que eles pagam as coisas direitinho, né? Os bares, e os quiosqueiros não. Sim, não contribuem com a associação. Entendeu? A igualdade. Mas, enfim... É sobre o reflexo econômico. Sim, o reflexo econômico. Não. Eu gostaria de trazer um dado. Nós temos ali, Luiz Torres, 82 quiosques. Desses 82 quiosques, você sabe quantos funcionam com música ao vivo? Não tenho ideia. 7. Somente 7? Só. Nós temos um quiosque funcionando 24 horas na praia de Tambaú, que é o Rango, e nós temos 6 quiosques apenas funcionando em Cabo Branco. Alguns fecham de 1 hora da manhã, outros de 2, outros de 1, outros de 24 horas. E os outros todos não têm música ao vivo? Ou seja, esse decreto nem chega a tocá-los porque eles já não usam. Certo? Ou seja, toda essa seara de discussão está girando em torno de 7 pessoas, de 7 quiosques, que estão tutelados. A gente não está inventando nada. Uma orla de uma capital, ela precisa de um reordenamento e de uma requalificação. E a nossa estava precisando. E quando se fala nesse horário, muita gente questiona por que esse horário, como esse horário. Esse horário, ele vem, já vem de outras cidades. Recife, por exemplo, por lei, é até as 24 horas. Meia-noite também. Meia-noite também. Salvador, 20 horas. E por aí vai, em outras capitais. Aí pode dizer, não, mas tem um que é 24 horas, funcionando em tal cidade. Sim, mas aí vai depender do zoneamento. Às vezes é uma praia que não tem residencial e que é permitido, num local, ter um local para isso. Um específico para isso. Então, não pode trazer no contexto geral uma situação diante de tudo que a gente mapeou. Certo. Então, 23 horas ficaria para a música, já que naquela área não pode ter isolamento acústico, porque não pode haver uma construção de isolamento acústico ali. Por quê? Porque há um dano paisagístico e estético. Você quer ter direito de passar e ver a praia. Se todos ali forem fechar para fazer um acústico... Você vai impedindo. Exatamente. Você vira um paredão. Vira um paredão. Então, tem todas essas questões por trás que implicam, sim, na qualidade de vida e no turismo da cidade.
E aí é o seguinte, com base no TAC, só para a gente entender do ponto de vista legal e formal, quem está acompanhando. Se algum desses barraqueiros quiser entrar na justiça e acionar a ordem, aí é uma questão de um outro debate. Ele vai fazer um debate na justiça. O termo com a prefeitura e o Ministério Público é para entrar em vigor a partir dos 60 dias. Exato. Como eu disse, a gente instaurou um inquérito civil. É um instrumento que o Ministério Público tem administrativo de investigação. Desse inquérito civil, ele pode sair ou um termo de ajustamento de conduta ou uma recomendação. Eu recomendo o Poder Público que isso. Certo. Ele aceita ou não. Não aceitando, ou uma ação civil pública para buscar na Justiça aquilo que o Ministério Público entende legal na sua fiscalização. Nesse caso, a gente concluiu esse inquérito civil com um termo de ajustamento de conduta com o município. E a Prefeitura concordando com diálogo, com discussões. Eu mesma também fui ouvir os quiosqueiros, eu saí do meu gabinete, eu fui para a praia, me sentei com eles, com a associação, converso com o advogado, converso com eles, ouvi muito deles e foi muito importante a construção deles. E no TAC tem resultado e frutos do que eles pediram? Tem. O que, por exemplo? O termo de permissão de 5 anos foi um pedido deles porque eles disseram que não teriam credibilidade perante um banco para tirar um financiamento, por exemplo, ou perante uma empresa para fazer uma divulgação. Não, mas você só tem 1 ano de permissão, não é interessante. Então, foi um pedido deles de 5 anos. Foi um pedido deles, os que estão irregulares, tem 11 ali que estão completamente irregulares, porque construíram sem nenhuma autorização. Pediram para permanecer, apresentaram carteira de trabalho, para permanecer até que os novos quiosques, a nova orla seja implementada. Porque senão iriam demolidos agora. Seriam demolidos e teria legitimidade para demolir. Porque do ponto de vista ambiental, eles estão desrespeitando tudo. Bom, tem no TAC tem lá um espaço, uma parte muito específica sobre a questão dos ambulantes, do comércio ambulante, vedando, né, a exploração do comércio ambulante, sobretudo se ele for fixo, né, se ele for assim, pontos que chega lá e fica lá a noite inteira. Se for alguém exatamente ambulante, pode, é isso? Como é que essa fiscalização cobrada pela prefeitura, ela tem que fazer isso com rigor? Esse é um tema que foi pedido também pelos barraqueiros e é difícil de controle nessa extensão toda? O que a gente via ali é que hoje ninguém poderia fazer uma caminhada, não pode fazer uma caminhada, não pode fazer uma corrida. Com o número de ambulâncias, de aluguel de bicicleta, uma situação muito insegura estava ali. Caldeirão de milho quente, com criança passando perto, com idoso. Ou seja, pontos fixos. Pontos fixos. Então, o comércio ambulante, ele está permitido. O que não está permitido em acordo com a prefeitura foi o ponto fixo. Encher a calçadinha, o calçadão que é estreito, o nosso calçadão, de caldeirão, de churrasquinho, disso e daquilo, entendeu? Mas ele vem no tabuleiro dele, ele vende o milho cozinhado dele, ele vende a pipoca dele. Caminhando. Porque, de certa forma, em algum momento, de fato, eu não sei se Cacau aí tem as imagens, né? Cacau está colocando aí, ilustrando aí com as imagens da orla. A gente ia meio que... assim, num desafio de... Driblando. Mas... Você não tem mais tranquilidade de uma criança estar solta no calçadão. Então, a posição o comércio ambulante vai poder, desde que não seja ponto fixo e nem tenha carrinho, fogo, gás, botijão, entendeu? Vocês chegaram a cadastrar ou ter esse número, doutora Cláudia, da dimensão dessa medida atinge basicamente quantas pessoas que usufruem, exploram a orla nesse sentido? O município mandou esse levantamento, tem esse levantamento. Se a minha memória não me trair, tem em torno de 80 a 100. 80 a 100 que transitam. E precisariam se adequar a essa... a realidade. A essa realidade. Aí vão ser cadastrados, eles vão ter... Nada vai ser implementado sem antes conversar com eles. Eu coloquei no TAC, reunião com eles, porque eu acho que eles têm que entender. Eles têm que vir para o nosso lado. Porque a gente protege o meio ambiente, Luiz, mas de forma sustentável. E a sustentabilidade, ela implica na situação econômica, na situação ambiental e social. Então, a gente está fincado nesse tripé. É isso que eu queria que a população entendesse. Doutora Cláudia, tem outro tema lá que fala sobre essa questão do aluguel. Né, do aluguel de brinquedos, patinetes. Aí tem uma infinidade, que eu acho que a lista dá bem umas 100 opções de equipamentos de uso ali, triciclo, quadriciclo, o que seja. O que é que a TAC diz exatamente sobre isso? Do uso lá na orla. Então, essa previsão já foi dos levantamentos, esse número elevado
de brinquedos, de equipamentos. O que diz está proibido? Não, vai poder ter. Agora, o ponto fixo de aluguel no calçadão, na praia, na orla, no aí largo. não. Também não? No largo também não, porque o largo e o busto, ele faz parte de uma legislação voltada para o largo. Então, há uma proteção ali ainda de forma mais severa, embora esteja sendo estudado um parque de lazer para crianças na parte mais de trás, perto daquela... Do letreiro? Não, para trás, perto da farmácia. Tem uma parte, um pontozinho mais longe, que hoje já se colocou uns carrinhos e está bem monitorado, entendeu? Isso vai ser reordenado. Então, para a população entender, aluguel dos equipamentos todos que são usados pelas crianças... Eu posso ir numa loja, eles podem botar um ponto numa rua, eu vou lá e como hoje eu alugo uma bicicleta numa casa que tem atrás. Certo. Ou seja, entendeu? Pode alugar, vai poder alugar, pontos fixos. O que não pode é pegar, sei lá, 20 carros, colocar na calçada e você ter que ir para a rua atravessar. Eles não podem disponibilizar o aluguel em ponto fixo do calçadão e da areia. Doutora Cláudia, eu imagino que deve ser bem complicado adequar cada interesse das partes todas, cada um tem ali sua justificativa, um quer ganhar dinheiro, sobreviver, o outro... Mas, de fato, se deixar solto, para a gente usar a expressão, ninguém usa mais, né? Não usa mais. E é difícil para a população entender isso, assim, é o trabalho também, é uma luta de vocês, do Ministério Público, ser compreendido nesse sentido? Porque o Ministério Público está atuando nisso. Eu já cheguei a ouvir, o Ministério Público está fazendo papel do prefeito. Não é. Nós estamos atuando porque é a minha missão proteger o meio ambiente. E todos nós, Luiz, temos não só o dever, o direito e o dever e a obrigação de proteger. É uma obrigação de toda a coletividade. E o meio ambiente implica em reordenamento, requalificação, em ordem urbanística, paisagística, visual. Hoje a praia, você quase que não vê nada. Olha, e eu vou dizer assim, se quiser puxar meus depoimentos no rádio, na Arapuã FM, em alguns pontos, eu particularmente já questionei vários ali. Tem alguns equipamentos que você tapa a ciclovia. Se você estiver não anda mais. Andando, você tem que pular para a rua, porque senão lá vem um carro com 6 pneus, não sei, 6 rodas, não sei o que é. Que você tem que sair da ciclovia. Então, de fato, exigir ali uma requalificação do local. Bom, tem gente também que está pedindo que isso esse olhar vá para outras partes da cidade. Vou querer saber se a senhora tem esse olhar em outras partes, na Lagoa, em alguns bairros, em algumas praças, no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui conversando com a doutora Cláudia Cabral, ela que é promotora de justiça, de defesa do meio ambiente aqui na capital.